Dizem que a política se faz no gogó, no palanque, sob a luz dos refletores, mas quem conhece o jogo de verdade sabe que as grandes vitórias nascem no silêncio dos bastidores, na capacidade de ouvir quando todos querem gritar, na paciência de costurar acordos onde parecia haver apenas divisões. O nosso convidado de hoje carrega a comunicação no seu DNA. Cresceu ouvindo uma das vozes mais marcantes e queridas do rádio de Caruaru, o saudoso Luiz Alberto. Mas escolheu os números da contabilidade e a precisão do mercado imobiliário para moldar sua própria história. Passou anos sendo o homem de confiança, o estrategista de bastidor, o arquiteto que ajudou a consolidar lideranças e a eleger bancadas. Até que o destino e a vocação cobraram o protagonismo. Ele deixou a plancheta da articulação política para colocar o próprio nome na linha de frente. O resultado, uma mobilização que sacudiu a cidade, unindo no mesmo palanque desde a governadora do estado até as bases mais tradicionais da zona rural. Um nome que transita com a mesma naturalidade entre o empresariado do Cindy-Loja e os movimentos sociais do campo. Hoje, no BPNcast, nós vamos decifrar a mente, os planos e a caminhada daquele que se tornou um dos principais fatos políticos do Agreste. Anderson Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, meu amigo Paulo. Obrigado a todos que estão nos acompanhando no BPNcast, né? A gente vem conversando aqui nos bastidores, que é uma ferramenta importantíssima nos dias de hoje, e você faz isso com muita maestria, eu tenho acompanhado, e hoje tenho a satisfação de estar aqui pela primeira vez. Muito bem. Veja, sua história em Caruaru é profunda, inclusive para muita gente, o sobrenome traz uma lembrança afetiva que vem do rádio, né? Inclusive, no meu caso, que vivi muito, né, de forma muito intensa essa época. Como é que foi crescer sendo filho de Luiz Alberto, uma das maiores audiências, né, querendo ou não, é uma referência grande, e inclusive de Dona Selene. Isso. De que forma esse legado de comunicação e ao mesmo tempo a sensibilidade social que ele tinha influenciaram no homem, no pai de Arthur e do Pedro, que eu acho que são os dois, isso. E inclusive também de que modo isso influenciou no político que você é hoje. Em primeiro lugar, obrigado, Paulo, pelas palavras, né? Fico muito feliz realmente quando fala das minhas origens, né? Meu pai e minha mãe são minhas referências, sem sombra de dúvida. Meu pai sempre foi um cara que fez política, nunca teve um mandato, né? Mas ele fazia política com a comunicação, né? Acho que a comunicação e a política andam de mãos dadas. A gente não consegue ter uma sociedade mais eficiente, uma sociedade mais unida sem se comunicar. E a política é a arte também da comunicação, né? A política, a gente tem esse nobre papel de servir a uma sociedade, servir a uma cidade, a um estado, com muito orgulho, com muita maestria a gente fazer isso, mas também sem a comunicação a gente não conseguiria fazer nada disso, né? E o legado que eu trago dos meus pais é sempre esse, sempre ter a humildade de ouvir, sempre conversar com as pessoas, independentemente de classe social, independentemente de bandeira que aquela pessoa carrega, porque a gente sabe que a pessoa se sente importante e o cidadão se sente importante quando ele é ouvido, né? Então você que faz política, você que entra na vida pública, tem que ter esse perfil de sempre ouvir, servir e tentar ajudar, porque somente ouvir também sem tentar atender os anseios daquela pessoa que procura, daquela comunidade que ele procura, também não vai servir, né? Não é somente ouvir, é ouvir se é a ferramenta que pode transformar aquela situação que quando a sociedade nos procura, ela procura realmente com demanda que ela está realmente necessitada que seja atendida, né? Então eu aprendi isso desde muito cedo com meus pais. Meu pai praticamente foi quem iniciou no rádio aqueles programas que era Carrocinha, né? Que era um programa que teve muita audiência aqui nos anos 80, e era um programa que
apesar de ter sido lá nos anos 80, ele ainda é muito atual. Era onde a população encontrava vez e voz para falar. Licença, e você falando aí, muita coisa foi vir na minha lembrança, falando na questão da relação comunicação e política, perto de mim, os que me criticam, porque vão me ajudando, né? Vão me corrigindo e ao mesmo tempo... me elogiam porque me corrompem. Na política, isso é uma pérola, né? Isso é essencial. É uma frase que... O que tem de bajulador o tempo todo... É, somente concordando, né? E a gente sabe que discordar não é ser contra, né? Discordar é tentar muitas vezes uma crítica sincera exatamente, dar uma visão para somar naquela demanda que você já trouxe, a gente contribui, né? Muitas vezes a soma da minha ideia com a sua, ela é muito melhor do que somente a sua, né? E a gente, infelizmente, ainda encontra muitas situações onde as pessoas só balançam a cabeça de uma maneira positiva, pensando que está contribuindo, mas na verdade não está. Né? Então, o diálogo é importante para tudo, inclusive para essas situações que a gente precisa explicar, não somente concordar ou discordar, mas sim o porquê de estar concordando ou discordando, né? Então, aquele programa da Carrocinha, ele tinha esse poder de ouvir as comunidades. Nos anos 80, a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje no rede social, de se comunicar direto com o gestor, mas naquele tempo a gente tinha que usar os canais de comunicação, onde a rádio tinha influência muito grande, muito positiva, né? A comunidade escrevia carta ou ligava para o rádio e dizia da situação que se encontrava o bairro, né? É uma política, não é uma política de mandato, mas é uma política na comunicação, né? Então ele obteve muito sucesso na vida profissional dele, foi sem sombra de dúvida um dos maiores nomes aqui do rádio da nossa região, né? Minha mãe, funcionária pública também, sempre foi servidora, né? Como funcionária pública, logicamente servidora do Banco do Nordeste, passou a vida inteira profissional dela lá, se aposentou pelo Banco do Nordeste, trago com muito orgulho também, teve uma vida inteira na vida pública sem um arranhão sequer, sempre atendendo muito bem as pessoas, sempre ouvindo, dialogando, as pessoas até hoje encontram ela, pessoas que daquela época, né, e relatam coisas realmente maravilhosas, tanto dela quanto do meu pai. Então, os dois foram servidores, um na área da comunicação, um na área da política do Banco do Nordeste, da política pública, né, na área bancária. Então, a gente pegou dos dois essa herança, né, e tenta hoje, logicamente nos momentos atuais, nos modelos atuais, que não são mais os mesmos dos anos 80, mas a gente procura trazer para a nossa realidade o que a gente adquiriu de bom com eles, que foram muitos ensinamentos, né? Até hoje eu coloco em prática, você citou também meus filhos aí, eu coloco em prática o que eu recebi do meu pai, né? Eu costumo dizer o seguinte: se você recebeu uma boa educação dos seus pais, você quer passar para os seus filhos. Quem tenta hoje fazer uma educação diferente da que recebeu é porque não gostou da que recebeu, né? Só vou mudar aquilo que eu não gostei. Eu, graças a Deus, eu gostei muito da criação que recebi, aprendi a ter valores, éticas, aprendi a ser grato, que é uma coisa que realmente é linda e essencial no ser humano, né? Infelizmente hoje é tão difícil de encontrar gratidão, mas eu tento levar uma frase que meu pai sempre dizia muito: seja sempre grato a quem foi com você, a quem fez por você, a quem fez até para lhe ensinar. Muitas vezes ele dizia, né, eu só estou sendo duro com você, mas é para o seu bem, lá na frente você vai entender. E hoje realmente eu entendo que é necessário muitas vezes que a gente tenha alguém ali para nos orientar, abrir os olhos. Hoje sinto muita falta dele, lógico, mas hoje também já tenho meus filhos, já tenho minha família constituída, tenho a minha mãe, graças a Deus ainda está entre nós, e levo e vou levar por toda a minha vida e tentar passar para os meus filhos aquilo que de melhor recebi deles, que foram os valores realmente da nossa vida. Muito bem. Ciências contábeis foi a sua formação. Também o setor imobiliário, né, como corretor. Isso. Como é que é a sua visão técnica das ciências contábeis e a experiência de negociar enquanto corretor também, né? Isso. É interessante que o corretor, interessante que o corretor, querendo ou não, para ser bem sucedido na área dele, ele tem que conhecer muito a cidade, né? Isso. O perímetro urbano e tudo mais. Fazendo esse olhar do que lhe ajudou na formação, como é que isso somou-se, né? A essa visão que hoje você tem, que já não cabe mais só em Caruaru, que é o cuidado com o próprio estado de Pernambuco. Isso. Na época, Paulo, que eu me formei, eu já trabalhava com meu pai, né? O estilo de educação de vida com meu pai era esse, né? A gente estudou, terminava naquela época o segundo grau, né? E já ia para a faculdade. Era meio que uma meta, né? Todo mundo saía do segundo grau, automaticamente queria fazer uma faculdade. Na minha época, quando eu terminei o meu segundo grau, o antigo segundo grau, que era em 1998, a gente não tinha em Caruaru muitas opções como a gente tem hoje, né? A gente tinha duas faculdades particulares, praticamente, que era a FAFICA, a saudosa FAFICA, e a SES. E meu pai sempre foi muito rigoroso com questão de estudo, minha mãe também, dizia que a gente tem que ter uma formação.
terminou que eu fiz ciências contábeis, né? Me formei em ciências contábeis, ainda era 5 anos naquela época, concluí os 5 anos, mas paralelamente a isso já trabalhava com vendas. Meu pai sempre foi um apaixonado por vendas. Ele era profissional da comunicação, radialista, mas ele tinha um escritório de publicidade, né? Porque ele dizia que, financeiramente falando, o rádio não dava condição suficiente para que ele progredisse na vida, né? Então ele partiu para as vendas desde muito jovem. Ele começou no escritório de publicidade, iniciou junto com o Ivan Feitosa, eram sócios lá na LI Publicidades, depois se passaram 7 anos ainda de sócios, depois se transformou na Planev, que aí ele seguiu a carreira sozinho, mas sempre muito dedicado às vendas, né? Então isso ele me incentivava muito, ele dizia, tem que ser vendedor, porque o vendedor não tem salário fixo, não tem limite, quanto mais ele vende, mais ele ganha, e você, com as vendas, você consegue, feito você disse, né, ampliar seu leque de conhecimentos. Então, quando eu terminei minha faculdade, em 2005, praticamente foi quando começou aquele movimento muito interessante no ramo imobiliário em Caruaru, a cidade começou os empreendimentos chegaram a uma expansão muito grande, né? Posteriormente, até o Então, crescimento o mercado estava bem aquecido naquele momento, e eu digo, eu vou partir para o segmento de imóveis também, né? Então eu fiz o curso, me transformei em um corretor de imóveis, me formei, né? Técnico de corretor de imóveis, técnico de transação imobiliária, na verdade, e negociei já com Estivo, já negociei com telecomunicações, a gente era representante aqui da Intelbras na época, que não era ainda com câmeras de segurança, era centrais telefônicas, que era outra maneira de se comunicar, que meu pai também percebeu isso, que as empresas tinham essa deficiência, a gente fez muita relação aqui, na época que eu vendia central telefônica, então a minha vida sempre foi muito ligada a vendas, né? E vendas é relacionamento, vendas é diálogo, é conversar, porque se terminar ali fazendo uma amizade, conversa de tudo, de uma forma geral, e a gente criou essa rede de relacionamento muito boa na cidade. Sou de Caruaru, nasci e criado, então conheço bem minha cidade, conheço bem as pessoas daqui, né? Óbvio que a cidade hoje cresceu muito e a gente termina perdendo um pouco aquela raiz do interior que todo mundo se conhece, né? A cidade cresceu demais, mas a gente tem uma história muito bonita aqui em Caruaru e tudo sempre focado para o relacionamento com o ser humano, né? O diálogo e a conversa, seja nas áreas das vendas, seja agora na área da política, tudo isso eu herdei, sim, sem sombra de dúvida, da herança dos meus pais. E essa visão do cuidado com o estado de Pernambuco... O mercado imobiliário, na época, né, me formei com o nosso prefeito Rodrigo Pinheiro, na época do colégio, a gente se formou junto, a gente da mesma época, mas o mercado imobiliário terminou que nos aproximou também, porque ele também é do ramo imobiliário, né? Então a gente já tinha essa aproximação antes da política entrar nas nossas vidas, né? E depois aí veio 2016, quando quando o Rodrigo recebe o convite de Raquel Lira, né, nossa atual governadora, então pré-candidata ainda a prefeita na época, recebeu o convite dela e a gente já tinha uma parceria muito forte, a gente andava muito junto, e aí terminou que eu também embarquei para o lado político, né, na verdade de maneira oficial, política eleitoral que a gente fala, né, mas teve no sangue, eu sempre fiz muita política, desde tipo de colégio, Grêmio Estudantil, da faculdade, na FAFIC, a gente participava das eleições do Grêmio estudantil, né, então já tenho história política, gostei muito de participar das eleições, já fazer caminhada com os vereadores, com o prefeito, sempre me envolvi, né, de uma maneira indireta, mas de maneira mais direta... a própria associação... A Associação dos Moradores veio em 2017, foi no primeiro ano da gestão de Raquel Lira, aí também eu assumi a Associação dos Moradores da Boa Vista 1 e 2, né, depois veio aquele período da pandemia e tal, e aí terminou que eu também, chegou o meu prazo da associação, a gente focou mais agora na parte, Rodrigo assume a prefeitura, né, a gente ficou mais como... Nesse momento que você contou aí, inclusive de Raquel, você foi assessor. Isso. Ainda quando ele era vice, assessor especial, e depois aí quando ele assume, fica isso. Mais na frente como secretário de articulação política. Isso. Ele quando era vice-prefeito, no gabinete dele, né, tem o cargo de assessor especial, e aí ele me convidou, eu fiquei muito feliz, muito honrado com o convite, e aceitei o desafio. Para mim era tudo muito novo, né? Repito, né? A gente tem a noção da política eleitoral, né? Mas a política administrativa mesmo nunca tinha trabalhado de maneira direta na gestão pública, né? Então ele me convida, eu aceito de imediato, trabalhamos juntos durante os 4 anos, ele como vice-prefeito, depois a prefeita renova o convite para a chapa ser repetida, né, na reeleição, vence a reeleição, e quando Raquel precisa se afastar para concorrer ao governo do estado, depois de uma excelente administração em Caruaru, muito bem aprovada, isso elevou o nome dela para o estado de Pernambuco, né? Ela se afasta para ser candidata a governadora, Rodrigo assume a prefeitura, mantém os índices de aprovação realmente lá em cima,
mantém o trabalho que vem sendo realizado pela nossa governadora, avança em muitas pautas também, muitas pastas, e vem em 24, ela vence a eleição para governadora, né? Também de uma maneira histórica, a primeira mulher a ser governadora do estado de Pernambuco, vencer as eleições. Rodrigo vem para a reeleição dele também, em 24, ganha as eleições, né, de uma maneira também histórica, onde todos os grupos de oposição aqui de Caruaru se uniram, e Rodrigo consegue vencer de uma maneira realmente emblemática, histórica, né, no primeiro turno, uma votação realmente muito volumosa, uma quantidade de votos realmente que não nos surpreende, porque a gente sabe o trabalho que era realizado, né, nos deixa muito feliz, porque o reconhecimento da população ao trabalho que foi realizado, e quando ele é reeleito, ele cria a Secretaria de Articulação Política, que é onde a gente vai entrar nessa parte, porque a gente, quando pegou a estrutura do governo, a Secretaria do Governo acumulava tudo, né? Acumulava a comunicação, acumulava a parte política, né? E acumulava a secretaria que gerenciava as outras secretarias, vamos assim dizer. Então o prefeito tirou de dentro do governo a comunicação e a articulação política. Então ele me convida para ser o secretário de articulação política. Eu tinha assumido assessoria especial, né, ele como prefeito, vice-prefeito, depois como prefeito mantive o cargo, e quando ele criou a Secretaria de Articulação Política, me convidou para ser secretário, também de uma maneira muito feliz, eu aceitei, né, isso é uma forma de um reconhecimento de um trabalho que a gente já vinha fazendo, na verdade, como assessor, já atendia os vereadores, já fazia aquela parte da política eleitoral, né, a gente correu atrás dos partidos que iam fazer parte da base dele, na reeleição dele, montagem de chapa, eu participei. Pensando nisso, além de coordenar a campanha, você foi um dos cabeças nessa coordenação, pode se contabilizar também, acho que foram 4 vereadores, não é isso? 4 vereadores no Podemos. De imediato, quando a gente começa a busca por partidos, né, eu dialogo com o Podemos, e o Podemos aqui em Caruaru se definiu como iria para a base do prefeito Rodrigo Pinheiro, e recebi o convite de Ricardo Teobaldo, que era na época o presidente do partido, para que eu assumisse o partido em Caruaru, né? Então a gente assumiu o partido em Caruaru, começou a dialogar com aquelas pessoas que se encaixavam naquele perfil. Não adianta a gente ter um partido que tem você sabe que a eleição do vereador é muito acirrada, é muito disputada, então no que a gente imagina de quantidade de votos, a gente montou as chapas de acordo com a quantidade de votos que a gente imaginava que cada um pudesse ter, para que ficasse uma coisa mais justa e igualitária. Montamos o Podemos, depois foram chegando outros partidos também que fizeram parte da base, e a gente foi montando chapa, terminou que a gente conseguiu fazer 4 partidos com chapa, disputa de vereadores, né, e elegemos 16. O nosso partido Podemos, apesar de, repito, ter feito parte de todos os partidos, de ajudar a construir todos, mas o meu especificamente era o Podemos, e a gente conseguiu construir 16, o meu foi o segundo, né, o primeiro foi do prefeito, que conseguiu, o PSDB na época, que era do prefeito, conseguiu eleger 6, e o nosso ficou em segundo lugar, com 4 vereadores, realmente um número muito positivo, muito interessante, dentro daquele planejamento que a gente realmente já tinha pensado desde o começo. E nessa experiência de coordenação de campanha, inclusive bem sucedida, como dá para fazer um paralelo com essa atual, que você também agora está envolvido nela para si próprio, né? Embora que quando a gente diz que é para si próprio, na realidade não pode se deixar de reconhecer que é um grupo, né? É o grupo. Até porque a construção realmente é coletiva. E isso, as pessoas que fizeram parte aí da coordenação da campanha de Rodrigo, né, são pessoas que, teoricamente, não faziam parte, historicamente, vamos dizer assim, das campanhas de Caruaru, né, que durante muitos anos sempre eram as mesmas pessoas envolvidas. A gente montou um time jovem, um time que tem vontade de trabalhar, um time competente, muita gente boa que se envolveu aí nas coordenações. Eu costumo dizer que não é uma pessoa responsável, e sim um grupo, né? E a mesma coisa é agora com a minha pré-candidatura também. É lógico que tem que ter um nome de candidato, de pré-candidato, mas eu sinto no meu coração um compromisso com o grupo. Eu sou um candidato do grupo do prefeito Rodrigo Pinheiro e da governadora Raquel Lira, né? Sou um pré-candidato do prefeito e da governadora e do grupo que nos representa, né? Um grupo que, ao longo dos últimos 10 anos, é muito fácil a população fazer esse tipo de reflexão, porque Caruaru avançou e cresceu nos últimos anos, né? Então eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse grupo e me sinto realmente representante de um grupo, não candidato em mim mesmo, não olhado só para mim. Até se fosse olhar só para mim, existiam até caminhos mais fáceis, né? Por exemplo, questão partidária falando. Tem partido que eu podia ter ido com menos voto, teoricamente eu poderia ter mais chance, mas eu não estou pensando nisso, estou preocupado com quantidade de voto, com chance,
Eu estou preocupado, sim, em defender a bandeira de um grupo que fez Caruaru crescer, fez Caruaru se desenvolver, fez Caruaru ter o tamanho que tem hoje e ter uma esperança de um potencial de crescimento cada vez maior pelos projetos que a gente sabe que estão por vir, né? Só para citar aqui alguns, o aeroporto, que é uma luta histórica que agora está saindo do papel, o turismo religioso com o resto mortais de Frei Damião, que estão aí para vir para Caruaru, o autódromo, tanta coisa que tem aí para frente ainda que a gente está planejando, então a gente pensa nisso, no grupo que vai continuar fazendo Caruaru, o Agreste e o estado de Pernambuco crescer. Esse arco de aliança que a sua pré-candidatura vem unindo, por exemplo, que como eu falei na introdução, né, ela traz para junto não só lideranças, digamos, do centro-direita, como do centro-esquerda, como a própria deputada Rosa Amorim, né, que é ligada da UPT e ao MST, e, ao mesmo tempo, além de figuras políticas, recentemente você teve com um almoço, foi um jantar com um grupo empresarial, né? Isso, vamos. Como é que você consegue construir esse diálogo, tanto com o assentado, né, seja sem terra ou sem teto, e ao mesmo tempo com classe empresarial, e também como é que está sendo isso com políticos que aparentemente estão em campos opostos, mas estão unidos, né, nessa mesma... Isso. Com muita tranquilidade, né? Muito diálogo, em primeiro lugar. Segundo lugar, com trabalho. Costumo dizer que não adianta você chegar em um lugar com conversa bonita, né? Hoje em dia não existe mais esse tipo de política. Um cara chega só com conversa bonita e o pessoal vai se convencer daquilo, né? Hoje a população é muito bem informada, a população é inteligente, a população consegue enxergar o que está sendo feito, né? Especificamente no caso da minha amiga Rosa, a gente tem um trabalho hoje em Caruaru que é modelo para o Brasil, que é o modelo da agricultura familiar, né? Poucas cidades no Brasil investem em termos de porcentagem que Caruaru, na gestão do prefeito Rodrigo Pinheiro, vem investindo. A lei obriga, lá atrás era 30%, hoje é 45%, que seja investido na agricultura familiar, mas a gente já chega perto de 90%, ou seja, a gente já dobra o que a lei obriga. Então, não é um gesto que a gente está fazendo pela força da lei, a gente está fazendo pela força do trabalho no que a gente acredita. Então, o homem do campo de Caruaru, quando a gente chegou, era uma região desacreditada, não tinha perspectiva nenhuma, queriam vir morar na cidade, era uma zona rural totalmente abandonada. Hoje a gente chega na zona rural, a gente vê vida, vê produção. 50 mil alunos se alimentam hoje em Caruaru do que é produzido na agricultura familiar de Caruaru. Então ele sabe que ele vai plantar, sabe que vai colher e sabe que vai vender. E sabe que vai receber por aquilo. Então ele se sente muito prestigiado. Vou lhe interromper, mas não perco o raciocínio, até porque tem mais coisa. Mas veja, essa impressão eu tive quando eu comecei a ir com os grupos de teatro, numa atividade que foi feita. Inclusive um desses espetáculos foi, com o Severino Florencio, e aí na zona rural. Isso. E a gente mesmo chegando na zona rural, porque não foi só uma impressão minha, a gente ficou encantado com o que estava vendo naquele ambiente, né? As ruas, calçada, tudo a cidade toda limpinha, como é o meio-fio todo pintadinho. Isso. E a cidade bem cuidada, né? Isso. Bonita, ou seja, a zona rural. O mesmo zelo que você vê na cidade, você vê na zona rural. A mesma escola que o filho estuda aqui na cidade, ele estuda na zona rural. Que era feito antigamente, você reformava uma escola. O espetáculo que a gente foi, inclusive, foi numa escola, e quando chegou lá, realmente, a escola toda... Isso. Você tinha uma escola aqui na cidade que você fazia uma reforma, pegava a mobília velha e botava para a zona rural, né? Como se a zona rural fosse realmente o resto da zona urbana. Hoje, o investimento que a gente tem na educação, por exemplo, né? Na cidade, é o investimento que a gente faz na zona rural. Você chega hoje na zona rural, a escola é exatamente a mesma do que a gente vê na cidade. São escolas equipadas com laboratórios, são escolas com ar-condicionado, são escolas... Hoje a gente vê tempo integral na zona rural, professores capacitados, qualificados. Assim, hoje a educação de Caruaru é modelo para o Brasil inteiro. Voltando ao assunto da agricultura familiar, né? Onde a gente investiu bastante. E essa ponte feita tanto com empresários como exatamente. Então, quando o resultado acontece, a força do trabalho, ela supera as questões político-partidárias, né? A gente não adianta aqui levantar a bandeira de ideológica de um ou de outro. Não, a gente quer pessoas que somem para Caruaru. Pessoas que somem para Caruaru, façam Caruaru avançar, está com a gente. Então, o trabalho que foi realizado na agricultura familiar é reconhecido pelo movimento do MST, que inclusive é um parceiro de primeira ordem nossa. Lá existe muita produção, lá o poder público municipal chega comprando o que lá é produzido. Então, devido a esse gesto que existe, administrativamente falando, entre a prefeitura e o movimento, eles agora, com a ida de Rosa Amorim para a disputa federal, me chamaram para declarar apoio à minha pessoa aqui em Caruaru e na região onde eles atuam, né? Porque, como forma de gratidão
aquela palavra que eu falei lá no começo, que é importante, e reconhecimento ao trabalho que vem dando certo. Entendeu? Não adianta a gente dizer que porque dá certo, mas fulano é de direita, ciclano é de esquerda, mas a gente não quer, não. Deu certo, foi pro meio de Caruaru, está dando resultado, a gente quer todo mundo junto, trabalhando para a nossa cidade, para o nosso estado. Então, um gesto que eu agradeci demais, tive gratidão pelo que eles reconheceram, e a gente seguiu nessa linha. Os empresários também foi da mesma maneira. Manuel da Casa Nova, a gente conversou, eu e ele, a princípio foram nós dois, e ele me chamou dizendo que, relatando o movimento que o comércio dele hoje faz com o crescimento de Caruaru na construção civil. Então ele disse que é importante que esse time seja fortalecido. O time da governadora, o time do prefeito, e o representante desse time sou eu aqui em Caruaru, e ele disse que faz esse gesto também, de chamar um grupo de empresários para conversar comigo, dialogar, para tentar que a gente recebesse apoio deles para a nossa caminhada. E assim foi feito. Tivemos um almoço muito produtivo, inclusive, empresários de vários segmentos estiveram presentes, e lá eles ficaram muito felizes com o que ouviram, com o diálogo, e declararam que estamos nos fortalecendo aí, nos apoiando nessa caminhada. Não é? A gente também dialoga com, por exemplo, o sindicato rural. Historicamente, nunca um candidato da gestão recebeu o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ali na Joaquim Nabuco. Hoje, a diretoria se reuniu, hoje que eu digo recentemente, a diretoria se reuniu, também declarou apoio. Então, assim, por que eles declaram apoio a mim? Porque eles veem que o trabalho aparece, vê o resultado da política pública chegando em quem mais precisa. Isso é um gesto realmente que é uma marca do prefeito Rodrigo Pinheiro. É assim que ele trabalha, é assim que a gente faz como nosso líder, né? A gente também segue a mesma caminhada de ouvir todo mundo, dialogar com todo mundo. É óbvio que na hora de pedir o voto, na hora que for permitido, a gente vai, as pessoas vão ter que escolher um, mas na política pública a gente não olha cor partidária. Na área da habitação, né, onde também houve muito avanço com o movimento Sem Teto e entre outros movimentos. E várias instituições, sindicatos, associações vêm fazendo gestos, vêm nos procurando para dizer que estão juntos nessa caminhada, entendeu? Então, assim, a gente fica muito feliz, porque isso é reconhecimento do trabalho. E saindo das entidades, movimentos, desses grupos e vindo mais para o campo político. No campo regional, já declarando alguns apoios regional na cidade e com influência também na região. Como Diogo Cantarelli, que foi secretário, né, vereadores e ex-vereadores, né, o Ranilson, recentemente, Isaac da Saúde. Isso. Na região, acho que é a cidade mais recente que você visitou, não sei que tem outra, foi Vertentes. Isso. Mas foi a gente visitou Vertentes, a gente tem... em Toritama a gente tem vereador. E na visita feita na Associação Rural dos Moradores do Sítio de Cachoeira, Tabocas e Pitambeiras, isso, né, que puxa muito ali uma região também. Como é que tem sido o contato com essas lideranças, né, seja política, vereadores, ex-vereadores, né, na Câmara mesmo, praticamente a maioria dos vereadores já confirmaram esse apoio, e ao mesmo tempo o que você tem percebido com o povo nas ruas? A receptividade nas ruas está realmente muito positiva. As pessoas nos abraçam, nos procuram. Costumo dizer que quando a gente sai de casa sem ter para onde ir, é sinal que o negócio não está tão bom, né? Mas graças a Deus comigo a gente já tem... mandar um abraço aqui para Matheus, meu assessor aí, que ele sabe a dor de cabeça que ele está tendo de montar a agenda, porque a gente tem recebido muitos convites, não só, obviamente, pela questão do ano eleitoral, mas também nas festividades culturais, né? As comidas gigantes, por exemplo, todo dia tem comida gigante e me chama, porque a gente sabe do apoio que recebeu quando a gente ainda era secretário, entendeu? Então a gente recebe muito convite, pessoas querendo nos conhecer, querendo dialogar, querendo realmente conversar sobre nossa cidade, sobre nosso estado. Isso é muito positivo, né? Então, a questão da população está realmente muito... Eu estou muito feliz com o que eu estou vendo nas ruas. A questão dos apoios dos vereadores, também a gente hoje conta já com 12 vereadores, dos 23, 12 estão caminhando junto com a gente nessa missão. Fora de Caruaru, logicamente que a gente precisa também fortalecer o Agreste, né? A gente tem percorrido cidades aqui ao nosso redor, cidades do Agreste, cidades que realmente tem em Caruaru uma matriz, vamos assim dizer. Caruaru é a mãe dessa região, né? Pessoas que buscam serviço aqui em Caruaru, pessoas que acreditam no potencial de Caruaru, porque Caruaru indo bem, as cidades aqui ao redor todas vão bem. Então a gente tem sido procurado por pessoas, inclusive... A posição geográfica dela, geográfica já é muito estratégica, faz isso, né? Então as pessoas, eu fico feliz que as pessoas estão procurando, eu não preciso estar ligando para buscar liderança, não. Várias cidades as pessoas estão ligando e procurando, Palmares já estive lá também,
falando sobre política, também muito bem recebido, Garanhuns, aqui na região do Agreste como um todo, na capital também, o próprio Deu Cantarelli, né, que hoje mora lá, mas a gente fica muito feliz realmente com a receptividade em geral, especificamente aqui no nosso querido Agreste. Estou indo para a última pergunta e depois mas tem aquele bate e volta, que aí, através desse bate e volta, eu vou tentar contemplar outras figuras que a gente... Para contemplar, né, nesse bate e volta, alguns nomes que ainda não foram, pelo menos não até agora. Mas vamos lá, porque quando a gente consegue, e eu acho que você percebeu isso, quando a gente consegue fazer essa linha do tempo direitinho mesmo, pontuando, tem muita coisa para pontuar. O dia do lançamento de sua pré-candidatura, né? Que não é candidatura, foi a pré-candidatura. Foi o dia da filiação. Foi uma multidão, e que ali era muito simbólico em relação a isso, né? Foi uma multidão que inclusive a governadora estava presente, o prefeito, claro, Miguel Coelho, isso. Fernando Monteiro. Foi assim, já deu para a gente visualizar ali um palanque de peso muito grande, né? Principalmente a gente que estava de frente para vocês naquela bancada, né? Eu estava lá com minha imprensa olhando assim, o peso de responsabilidade também vem, né, sobre você em relação ao que está sendo desenvolvido. Como é que está essa expectativa em perceber também toda essa movimentação, até trazendo em memória aquele dia da filiação? Um dia que me trouxe até uma grata surpresa, né? Porque a gente pensou em um espaço ali que terminou ficando pequeno, né? Então isso é muito positivo, pessoas que... Muita gente lá de fora, fizeram inclusive. Questão de vir, entendeu? Gente que fazia até algum tempo que não falava e ligou, faz questão de hoje, que hora vai ser, onde vai ser, entendeu? Assim, a adesão realmente ultrapassou o que a gente imaginava, porque a gente... É lógico que eu imagino uma cidade me abraçando, mas naquele momento em si, como se trata de uma filiação, né, eu digo, aquele espaço vai ser suficiente, mas terminou sendo pequeno, tem mais gente fora até do que dentro, né? O número dentro lotou e fora ficou ainda mais gente na expectativa de acompanhar, então é um carinho que a gente recebe de uma maneira muito positiva, da classe política também. Eu não podia fazer uma data em que chocasse com a agenda da governadora, porque eu fazia questão que ela estivesse aqui, e ela de imediato disse, não, eu faço questão de ir, vou ver uma data que eu possa comparecer, que eu faço questão de ir, então ela compareceu, juntamente dela, o Miguel Coelho, né, que veio lá, foi o primeiro ato público de Miguel Coelho, depois que ele assumiu realmente a posição de ficar ao lado da nossa governadora. Temos o Mendonça Filho, Fernando Monteiro, não é? Pessoas que realmente, feito você bem falou, tem um peso político no estado de Pernambuco muito grande e fizeram questão de estar presentes aqui no ato de minha filiação, né? Então, aquilo eu recebi com muita alegria, foi uma noite realmente memorável, inesquecível, trouxe um impacto positivo demais na questão da minha pré-candidatura, né? Porque mostrou ali que tem muita gente aderindo ao projeto do grupo, então foi uma noite realmente muito positiva e eu fiquei muito feliz. A adrenalina demorou ali, foi dormir já bem tarde, porque eu realmente fiquei muito grato ao comparecimento das pessoas e ao gesto de realmente botar a cara ali e dizer estamos juntos, vamos juntos, né? Você se sente mais forte, você se sente mais seguro quando você está caminhando junto com a multidão, junto com pessoas que querem nadar para o mesmo propósito. E ali naquela noite eu me senti muito realmente nessa posição, de dizer agora tem um time que vamos caminhar aí juntos e ver o que vem, a gente tá junto. Eu tenho certeza que lá na frente vamos comemorar com muito êxito a nossa caminhada. Vamos lá, uma saudade. Meu pai. Caruaru. Minha história, minha vida. Família. Tudo. Raquel Lira. Minha líder, admiração. Rodrigo Pinheiro. Meu líder, admiração. Fernando Monteiro. Grande amigo, grande companheiro e um cara que pensa por Caruaru. Você pode estar se perguntando por que eu não conversei tanto sobre o que é que ele pensa, sobre os estados, as soluções, os problemas. Vai chegar o momento disso, até porque ele, por enquanto, é pré-candidato. E a gente quer contribuir com isso, que as pessoas conheçam mais sobre a história dele. Então, vai logo começar a campanha e a gente vai ter mais essa informação. Mesmo assim, de forma breve, o que é que você considera o maior problema ou desafio em relação ao estado de Pernambuco hoje?
Pernambuco avançou muito, né? Se você, eu costumo sempre, Paulo, dizer que as pessoas façam esse exercício de memória, né? Como foi pego e como está sendo concluído esses primeiros 4 anos da nossa governadora. Tenho certeza que onde você andar, você vai ver avanço. Nos 4 cantos do estado de Pernambuco. Você pode até não votar, você pode até não concordar, porque a gente sabe que política é uma democracia e você tem a opção livre, a livre opção, inclusive, de escolher o que você quiser. Mas uma coisa você não pode negar: é a governadora que mais trabalhou pelo estado de Pernambuco. Raquel Lira hoje transformou Pernambuco. Tá? Então, assim, infraestrutura, avanços na saúde, na educação, onde você procurar tem avanço da governadora. Aí você pergunta, mas está tudo perfeito? Não. E vai estar nunca. Porque um estado, uma cidade, um bairro é constante. As mudanças são constantes, o crescimento é constante. A gente nunca vai ter um dia que vai sentar na cadeira e vai dizer, hoje eu não tenho o que fazer. Vou ficar aqui porque está tudo 100% funcionando. Não vai. Né? Então, existem os desafios naturais e normais, que são do dia a dia da saúde, da educação, né, da mobilidade, da segurança. São desafios que são permanentes. Se eu disser, o maior desafio de Pernambuco hoje é a saúde, é a educação. Isso é permanente, sempre vai ser. Sempre vai ser, porque a gente tem que estar sempre batalhando por uma melhor saúde, por uma melhor educação, entendeu? Mas a gente tem que ver o que foi possível ser feito. E o que foi possível ser feito, ela chegou muito próximo a essa maestria, porque pegou um estado realmente onde a gente não via investimento nenhum no interior. A gente mora em Caruaru, a gente sabe que quando foi que teve uma ação do governo do estado em Caruaru, antes de Raquel? Eu não consigo nem lembrar. Pelo contrário, existiam obras inacabadas, começava, se prometia, teve aquela duplicação, por exemplo, só um exemplo simples, aquela duplicação de frente ali ao Hospital Regional, que 4 ou 5 vídeos foram gravados dizendo que ia ser feita. E nunca saiu de papel. O complexo da polícia. Estava o mato tomando conta ali 10 anos. O Hospital da Mulher. As rodovias. Então, assim, melhorou e muito o nosso estado de Pernambuco. Eu digo sem medo de errar. Foi a melhor governadora da história de Pernambuco. Aí você pergunta, não, mas lá atrás, fulano, ciclano, na nossa geração aqui, não teve pessoa que trabalhou mais por Pernambuco do que Raquel Lira. Então, eu vejo Pernambuco crescendo, avançando com bons olhos. Se você quiser olhar para algum defeito, você vai achar, óbvio. Você vai achar em mim, vai achar em Caruaru, vai achar na gestão, vai achar em qualquer lugar, querendo olhar defeito. Mas eu prefiro ter um olhar positivo, um olhar otimista do que a gente avançou e do que a gente pode avançar muito mais. E, inclusive, para que ela consiga, enquanto executivo, ter uma boa relação com o legislativo, e ela sofreu muito, né, situações muito complicadas, ela precisa de pessoas que estejam aliadas a ela. O sonho seu em relação à Alep? O meu sonho é sempre poder fazer mais pelas pessoas, trabalhar pelas pessoas. É sempre transformar sonhos em realidades. Você fala Alep, mas depende da Alep. O que eu construí ao longo desses últimos anos, de maneira direta, na gestão pública municipal, já me realiza. Porque eu sei que eu estou colaborando para transformar vidas, estou colaborando para um estado melhor. E é óbvio que você tendo espaço maior de trabalho, você também vai trabalhar mais, também vai ter mais resultado, né? É óbvio que a gente precisa ter um time que esteja do lado da governadora. Você bem citou aí como ela teve dificuldade agora, nesse primeiro mandato, porque por uma série de fatores, né? Entre eles, ela ser do interior, entre eles, ela ser uma mulher. Então a gente precisa acabar com essa questão triste de fazer politicagem, uma coisa tão séria que é a política, né? A gente sabe que política, as pessoas, infelizmente, que não têm uma condição de vida tão boa, colocam na política toda a sua esperança de uma melhora, de uma mudança de vida. E a gente espera contribuir com isso. Então meu sonho é sempre contribuir mais com as pessoas. Muito bem. E agora você vai, para encerrar, olhar para a câmera e dizer como é que você se define, né? Quem é Anderson Luiz? Falar de você mesmo é sempre muito complicado, né? Mas eu sou um cara que me considero leal, me considero grato, me considero um cara que tem essa vontade de transformar a vida das pessoas através da política. Não existe ferramenta melhor do que a política para que você consiga transformar a vida das pessoas. Então eu sou um cara que gosto do que faço, gosto de trabalhar, e um cara que vocês podem contar comigo sempre. É assim que eu me sinto. Por falar em contar comigo, ele sabe que conta comigo também. Obrigado aí mais uma vez. Paulo. Obrigado a você por estar nos acompanhando. Valeu.